Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, prismas ópticos. Nós vamos falar de uma situação muito particular que é chamada de desvio mínimo. Bom, para compreender essa situação de desvio mínimo, a gente precisa simular na nossa mente um experimento que eu poderia fazer no laboratório sem muito grau de sofisticação. Imagine que eu pegasse um laser e projetasse esse laser nessa região do espaço e nesta direção. Não existindo o prisma, a luz se propagaria nos meios ordinários. Eu estou falando aqui do ar, que numa região pequena pode ser considerado um meio ordinário. A luz se propagaria em linha reta, seguindo essa trajetória tracejada aqui em verde. Mas a presença do prisma fez com que ela fosse desviada. Ela sofreu aqui, portanto, um desvio num determinado ângulo, que pode ser calculado a partir da lei de Snell. Não sei, como a gente já viu em aulas anteriores. Bom, o que ocorre? A presença do prisma desviou a luz. Desviou quanto? Depende do ângulo de incidência com que ela atinge esse ponto. Aliás, no ponto de incidência a gente sempre traça a reta normal. Com que objetivo? Com o objetivo de medir a abertura entre o raio incidente e a própria reta normal, para chamar este ângulo aqui de ângulo de incidência na primeira face, que a gente chama de I1. No prisma tem aí uma característica interessante com relação aos R's, né? Aqui deveria ser I2 e R2, mas para facilitar a memorização da fórmula, ou das fórmulas, como a gente viu anteriormente, a gente prefere chamar de R1 e R2. Cuidado, porque você não sabe na sua prova, no seu exame, como é que isso vai aparecer. Então você tem que ficar atento. O importante é memorizar a fórmula com os de fora e os de dentro, como também foi visto numa aula anterior. Se você perdeu essa aula anterior, eu vou deixar o link para essa aula na descrição do vídeo, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui um ângulo de incidência na primeira fase. Se eu trago o laser para cá, esse ângulo de incidência diminui. Se eu trago o laser para cá, esse ângulo de incidência aumenta. Experimentalmente, você pode transitar com o laser para um lado e para o outro, até que a luz emergente forme com a direção da luz incidente um ângulo aqui, como vocês podem notar. Ó, eu vou alinhar a régua com a luz emergente, tá vendo aqui? Ó? Então, a régua alinhada com a luz emergente mostra que entre a luz incidente e a luz emergente formou-se um ângulo. Esse ângulo é o que nós chamamos de desvio angular provocado pelo prisma. Esse ângulo varia conforme a luz incide aqui. Claro que ele pode atingir um valor mínimo e experimentalmente verifica-se que esse desvio angular mínimo ocorre quando a abertura do raio incidente em relação ao normal, ou seja, o ângulo de incidência, e a abertura do raio emergente com a normal, ou seja, o ângulo de emergência na segunda face, que a gente chama de I2, quando esses ângulos se tornam congruentes. Então, se você for para um laboratório, como eu falei, pegar o laser e ficar brincando de medir o quanto desvia mais ou menos, você vai perceber que o menor desvio possível ocorre quando I1 e I2 se tornam congruentes. Ok? Então, I1 e I2 se tornam congruentes. Agora, se eles se tornam congruentes, eu não preciso mais diferenciar o I1 do I2. Eu simplesmente considero I1 e I2 como sendo um único ângulo que eu vou chamar de I. E temos uma outra consequência disso. O que a luz reduz, o tanto que a velocidade da luz reduz ao passar desse meio para esse meio, claro, eu estou considerando o meio 1, menos refringente que o meio 2. Se ele fosse mais refringente, ocorreria o contrário. Então, estou considerando N1 menor que N2. O índice de refração do meio 1 menor que o índice de refração do meio 2. O tanto que a velocidade da luz se reduz ao passar daqui para cá
Exatamente igual ao tanto que ela aumenta ao passar daqui para cá. Portanto, o tanto que esse ângulo reduz na entrada, ele vai aumentar na saída. Conclusão, se esses dois ângulos são congruentes, esses dois ângulos também têm que ser congruentes, ou seja, o ângulo de refração na primeira face e o ângulo de incidência na segunda face são congruentes. Sendo congruentes, de novo, não há necessidade de diferenciá-los como R1 e R2, eu chamo simplesmente de R. Lembrando das fórmulas que a gente aplica ao prisma, como é que eram essas fórmulas? Elas eram o seguinte: como é que eu calculo o ângulo de abertura ou de refringência do prisma? Aqui ele está colocado como 90 graus, mas isso seria melhor generalizar, eu vou chamá-lo de A, ângulo de abertura, que também é chamado de ângulo de refringência. Como é que eu faço isso? A gente faz isso a partir da soma dos de dentro, R1 mais R2. Só que como R1 e R2 são congruentes, foram chamados de R, para o caso de desvio mínimo, eu posso dizer que o ângulo de abertura é o dobro de R, ok? Seja o da esquerda ou da direita, uma vez que eles são congruentes. Como é que a gente calcula o desvio? Bom, o desvio, que a gente pode simbolizar por delta, alguns livros simbolizam também pelo delta, usando a sua forma minúscula, a gente aqui vai usar a forma maiúscula. No caso de desvio normal, a gente faz o quê? A soma dos de fora, I1 mais I2, menos a soma dos de dentro, R1 mais R2. No caso de eu estar trabalhando com o desvio mínimo, o desvio mínimo me obriga a ter I1 igual a I2. Então, se você está trabalhando com o desvio mínimo, você vai ter 2I, já que I1 igual a I2 eu chamo ambos de I, menos 2R. Ou, se você preferir, 2R é igual a A, 2I menos A. Com isso, você resolve essas situações. Fique atento, porque às vezes o enunciado te traz a informação da seguinte maneira: num prisma óptico fez-se incidir luz de maneira a provocar nela um desvio angular mínimo. Você já sabe que 1 e 2 são congruentes, R1 e R2 são congruentes. Mas às vezes ele faz isso de uma maneira um pouco mais sacana. Ele coloca para você assim: a presença de um prisma na trajetória de um raio de luz faz com que ocorra desvio de tal maneira que na entrada e na saída os ângulos são congruentes. Ele está querendo te dizer o seguinte: se na entrada e na saída os ângulos são congruentes, você está trabalhando na condição de desvio mínimo. Conclusão, I1 e I2 serão congruentes, mas R1 e R2 também serão congruentes. Claro que a melhor maneira de ver se você entendeu é resolver um exercício. E isso nós vamos fazer na sequência. É só aguardar um segundo. Voltamos então com a leitura do enunciado dessa questão da UERJ. Um prisma óptico de abertura 90 graus não permite que se obtenham desvios menores do que 30 graus sobre os raios luminosos que o atravessam no ar. O índice de refração desse prisma em relação ao ar será igual a... Bom, ele não disse exatamente com essas palavras, mas nós sabemos que este ângulo de abertura não é um ângulo qualquer. Ele nos garantiu que esse ângulo de abertura corresponde a um ângulo reto, ou seja, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E ele disse que o prisma não permitia desvios menores que 30 graus. Se o desvio não pode ser menor que 30 graus, o que você vai ter? O desvio mínimo igual a 30 graus. O que nós acabamos de ver? Que para calcular o desvio mínimo, eu pego a soma dos de fora, que nesse caso seriam I e I, e subtraio a soma dos de dentro, que passariam a ser R e R. Por quê? Porque ele garantiu que não tem desvio menor que 30 graus. Então ele está te dando de uma maneira sacana, de uma maneira muito sutil, esta informação aqui, ó, que isso aqui corresponde a 30 graus. A outra informação que ele te deu é que isso aqui corresponde a 90 graus.
Ah, professor, então ele perguntou qual o valor do R? Não. Ah, já sei, perguntou o valor do I? Não. Ele perguntou o valor do índice de refração do prisma, ou seja, quanto vale nesta região o índice de refração. É isto aqui que ele deseja que você descubra. Qual o índice de refração do prisma? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você resolve essa equação aqui, ó. Como é que ela vai ficar? Se o dobro de R é 90 graus, então R igual a 45 graus. Mas essa resolução, se você lembrar que 2R é A, ela não seria necessária. Você não precisaria resolver essa primeira equação. Você poderia partir direto para a segunda. Ó. Se você lembrou que 2R é igual a A, claro, agora você está lembrando o que você está vendo na lousa. Mas se no dia que você estiver executando um exercício parecido com esse, você lembrar que esse cara aqui é igual a A, você simplesmente vai escrever que 30 graus é igual ao dobro de I menos A. Ou seja, 30 graus é igual ao dobro de I menos 90 graus. Os 90 graus aí para o primeiro membro somando, com 30 graus, 120 graus é o dobro de I. E daqui você tira a conclusão de que o ângulo de incidência na primeira face, bem como o ângulo de emergência na segunda face, correspondem a 60 graus. Nos dados do exercício, há informações sobre senos e cossenos de 30 e 60 graus. E 45 também. Mas você que é um cara sacado, já decorou aquela tabelinha com os senos, cossenos e tangentes clássicos dos ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. E todos os seus complementares, que basicamente você tira lá de uma tabelinha de senos e cossenos. É obrigatório? Não, os vestibulares dão. Mas você já praticou tanto que já decorou, né? Se não decorou, eu vou refrescar a sua memória. Aplicando agora a lei de Snell, não sei, não sei. Então, índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência na primeira fase, 60 graus, igual índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo de emergência na primeira face. Ah, professor, tinha dado 45 graus, eu lembro que você apagou aqui. Sim, porque se ele é o dobro de A, o dobro de A sendo 90, aqui você vai ter 45 graus, ok? Continuando então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Índice de refração do ângulo, então, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual ao índice de refração do prisma vezes o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Passamos a caneta aqui no no denominador comum, que é 2, e o raiz de 2 que está aqui no numerador, eu vou mandar para o primeiro membro no denominador. Ficaremos então com raiz de 3 sobre raiz de 2 é igual ao índice de refração do prisma. Nesse momento eu recomendo que você dê uma olhada nas alternativas, porque você sabe que o certo é racionalizar esse denominador. Mas alguns examinadores se esquecem disso e já dão a resposta assim. Dá uma olhada aí, achou a resposta? Claro que não, né? O examinador da UERJ foi um cara um pouquinho mais cuidadoso e racionalizou esse denominador. Ao racionalizar esse denominador, ele encontrou o quê? Multiplicando em cima e embaixo pelo denominador, que é raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Resultado, a alternativa correta é aquela que indica raiz de 6 sobre raiz de 2. No caso, desculpe, eu falei bobagem. Raiz de 6, olha aqui de novo, raiz de 6 sobre 2. O que você encontra na alternativa A de acertei e A também de acabou, porque a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha. Não quer perder as próximas aulas? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, todo aquele bate-papo
que você está acostumado a fazer. Provavelmente essas alturas você já desligou o vídeo, né? Porque já viu tudo o que queria ver, já achou a solução e já está feliz da vida pensando em assistir a mais um vídeo para aprender um pouquinho mais sobre ótica. Até a próxima, pessoal. Valeu!